Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, feliz por fazer parte de mais um programa aqui no nosso canal no YouTube. Ele é mineiro, de Bicas, mas mora aqui no Rio de Janeiro há mais de 20 anos. Eu chamo ele de multiplataforma. Tem uma coluna no Jornal Globo, é apresentador de televisão e também trabalha na Rádio Globo. Vou parafrasear ele aqui. Na rádio ele fala assim, ó, direto do Redação Sport TV, aqui pro meu canal no YouTube. Aperte o play com Marcelo Barreto. Marcelo, prazer receber a gente aqui no seu estúdio aqui. O pessoal tá vendo isso aqui, meio cinema, meio bastidor, mas é isso aí mesmo. Mas isso é o que fica por trás da gente. Exatamente. Né? O pessoal vê a redação ali, né? Como já diz o próprio nome do programa, né? Marcelo, começa falando pra gente seu início de carreira. Falei que você não é carioca, nasceu em Minas Gerais, ficou lá até quantos anos? Fala um pouquinho pra gente. Levei um tempinho pra chegar aqui. Demorou? Você foi generoso falando mais de 20 anos, porque já são quase 30, na verdade. Né? Melhor mais de 20 do que quase 30, né? Tá tudo ali na mesma faixa. Eu me mudei para Juiz de Fora ainda na adolescência e lá comecei a fazer a faculdade. No meio do caminho decidi me mudar para Belo Horizonte, terminei meu curso na PUC de Belo Horizonte. Isso me atrasou um pouquinho, eu tive que fazer um ano a mais, tinha mudança de currículo na época. E quando eu me formei, tinha um desses planos econômicos aí que eram marcantes na nossa economia. Na época era o Plano Brescia. E as empresas não estavam contratando, pelo contrário, estavam demitindo gente e apareceu uma oportunidade de trabalhar na Prefeitura Municipal de João Monlevade. Então, o meu primeiro emprego foi no interior de Minas. E de lá, eu mandei um texto para uma sucursal de um jornal de Belo Horizonte em Governador Valadares. Abri uma vaga nesse jornal, fui trabalhar lá. No fim do ano ia ter outra... Impresso, trabalhando ainda com máquina de escrever. Entregou a idade, né? Sou pré-computador. Na verdade, naquela época, as grandes redações já tinham computadores, mas era um escritório pequeno. No fim do ano ia ter outra onda de corte, eu falei, eu vou recomeçar. Voltei para casa, voltei para Juiz de Fora. Estava trabalhando na sucursal desse mesmo jornal, em Juiz de Fora, quando vi uma tia minha viu um anúncio de prova de estágio no Jornal Globo. E eu já, como eu tinha me formado um pouquinho, eu só consegui me diplomar um pouquinho depois de ter começado efetivamente a trabalhar, e eu ainda estava na faixa que podia fazer a prova. E essa foi a prova que mudou minha vida. Eu passei para estagiário do Jornal Globo, comecei no dia 2 de abril de 1991 e a partir daí minha carreira transcorreu aqui no Rio. Você então começou no impresso, já está trabalhando na TV há quanto tempo? Na TV mesmo? Na TV desde 2001. Seja como repórter, como apresentador? Fui contratado pela TV Globo em 2001 e em 2003 vim para o Sport TV. E aí há pouco mais de 2 anos está no rádio, né? A plataforma, a mídia que te faltava. E eu vou confessar uma coisa sem querer babar aqui, porque eu já estagiei em rádio quase 3 anos já e eu sou apaixonado por rádio, né? E aí, na sua primeira transmissão e nas suas primeiras, eu falei, vou escutar o Barreto, que eu, a princípio, pelo que eu li, ele nunca trabalhou em rádio. E a gente sabe que é diferente. Narração, entonação, tudo de falar, né? Cara, quando você apresentou o programa, eu falei, cara, esse cara parece que fez rádio a vida inteira. Tipo assim, eu, pelo meu ouvido, eu não senti muita diferença assim, que eu achei que fosse uma diferença meio absurda, meio grotesca assim, porque por mais que você tenha experiência, mas é um outro veículo, né? É um terreno que você não conhecia, né? Aí eu posso atribuir 2 coisas a isso aí. Primeiro, a forma como eu fui recebido na Rádio Globo. Eu fui recebido com muito carinho, fiquei muito em casa. Tive um tempo para me adaptar, mas eu não conhecia a minha voz do rádio. Né? O que eu costumo dizer é que em qualquer veículo você cria seu personagem. Né? No impresso, você vai ter... Você não está lá materialmente, né? Não tem a sua imagem, não tem a sua voz, então ali está meio que expressa a forma como você pensa. Sim. Né? Na televisão, teoricamente, seria a sua forma mais natural, porque você tem voz e imagem, mas na verdade você tem que... Né? Você está falando para uma câmera, né? Tem uma certa estrutura formal, então você precisa encontrar um personagem mais próximo do que é o seu jeito natural de falar. E no rádio, você precisa encontrar a sua voz do rádio. Eu não sabia qual era essa voz. Mas o rádio, ele está na cabeça da gente. Principalmente quando você trabalha com esporte, quando você gosta de esporte, o rádio acompanhou sua vida toda. Sempre, né? Então eu acho que eu narrava jogo de botão meu, né?
contra mim mesmo, já tinha lá, acho que eu já tinha uma ideia de como seria, de né? como era. E aí, como o ambiente foi muito acolhedor, eu acho que foi fácil encontrar. Eu não tenho um vozeirão, né? Eu não tenho uma voz grave, eu não tenho uma voz tradicional do rádio, mas encontrei a minha maneira de falar, a minha maneira de me comunicar. Barreto, quando eu anunciei no meu Instagram e no Instagram também do Aperte Play, que eu ia fazer entrevista com você, eu falei, galera, manda pergunta. E eu selecionei uma pergunta aqui da minha amiga Bruna Deltra, que hoje está na Record TV, e era uma das perguntas que eu ia fazer, então eu vou consolidar, ela só contextualizou um pouco mais. Como ele consegue ser tão gentil sempre? Admiro demais. E aí a minha pergunta seria a seguinte, eu até escrevi aqui, ó, Barreto, que momento você se estressa, cara, que você parece ser bem tranquilo. Mas a continuação da pergunta dela é a seguinte, qual a situação ao vivo que te deixou numa situação mais difícil que você precisou improvisar? Boa pergunta. Vamos ver se eu consigo lembrar de uma em especial. O estresse da gente aparece em algum momento. Né? Eu uma vez, viajando para a Copa da Alemanha, eu estava junto com o pessoal da Globo e a Fátima Bernardes se sentou do meu lado. E eu notei que ela estava muito aflita, olhando pela janela do avião. Aí eu falei, Fátima, você pergunta por curiosidade, você tem medo de avião? E ela falou assim, Marcelo, todos os dias eu apareço na frente de uma câmera falando para milhões de pessoas. Jamais fiquei nervosa, em momento nenhum. Mas existe um nervosismo ali, que ele é canalizado para algum lugar. No meu caso, é viajar de avião, agora. Principalmente depois que eu tive filho. E ela realmente ficava muito nervosa. Eu me estresso em alguns momentos. Hoje dei uma buzinada para um cara na rua. A gente está ficando incivilizado demais no trânsito. Eu estou tentando não brigar com as pessoas, mas eu com os meus 2 filhos dentro do carro, o cara praticamente se atirou na frente do meu carro. Você tem que dirigir por você e pelo outro, né? Eu tive que frear para não atropelar e plantei a mão na buzina, levei bronca dos meus filhos ainda. Pai, não faz isso. Mas peraí, deixa eu desabafar em algum momento. Essa é a minha forma de desabafar. Eu agradeço pela forma como ela me tratou, como ela fez a pergunta, né, falando sobre gentileza. Eu acredito em gentileza. Eu acredito no ditado, né, que é comum aqui no Rio de Janeiro, de que gentileza gera gentileza. E aqui eu acho que na televisão você não está falando em seu próprio nome. Eu acho que você está sempre, pelo menos hoje, né, as mídias estão mudando, né? No YouTube as pessoas meio que se autorrepresentam. Aqui não, aqui eu sou um funcionário da empresa, então eu tenho uma liturgia do cargo para seguir. Eu não posso deixar que o meu estresse passe para a câmera, mesmo quando eu estou numa situação difícil. Eu acho que as perguntas que vocês fizeram estão mais no caminho da irritação, de eu não ter conseguido me controlar de raiva. Mas a minha pergunta é porque você é um cara bem sereno, bem tranquilo, parece assim. Tento. Estresse Barreto, cara. Aquele chá de camomila ele deve tomar cada intervalo ele manda 2 litros pra dentro. Não, eu acho que sim, tem uma vantagem que é estar tratando de futebol também, né? Que é o nosso divertimento. Essa é a minha maneira de ver o futebol. Eu sei que muita gente se estressa com o futebol, se irrita, mas eu não acho que é para isso que o futebol existe na vida da gente. Então, eu procuro sempre equilibrar essas coisas. Eu acho que eu tenho uma responsabilidade também. O programa, hoje eu sou editor-chefe da Redação Sport TV, mas mesmo quando eu sou só apresentador, como é o caso do Globo Esportivo, lá eu não sou o editor, eu não tenho responsabilidade editorial, mas é a minha voz que está conduzindo o programa. Então a minha voz, eu sou um representante daquele programa, sou um representante da Rádio Globo, aqui eu sou um representante do Sport TV. Então eu não posso deixar uma irritação minha passar na frente disso. Entendi. É um exercício diário também, não é uma coisa que sai assim. Acho que tem um pouco a ver com o meu temperamento, eu sou normalmente tranquilo. Mesmo. Um outro amigo seu, agora você vai pular do campo do apresentador pro campo do comentarista. Mandou uma pergunta aqui por vídeo e fez uma revelação tua aí, cara. Tá no ar. Eu pergunto e você responde. Marcelo Barreto, primeiramente, muito orgulho de fazer aniversário no mesmo dia que você. Eu fico doido que chegue esse dia, que eu acordo, a primeira pessoa que eu lembro é você, antes mesmo de pensar em mim. Isso é bonito. Queria saber de você o seguinte, cara, eu vejo um monte de treinador dizendo que foi para fazer reciclagem na Espanha, curso com Guardiola, aí os caras voltam, cara, e eu não vejo mudança nenhuma nos times. O único treinador que você vê o time dele e sente uma mão do treinador é o do Fluminense, Fernando Diniz. Que aí tu vê que tem treinamento mesmo de toque de bola, passe, os fundamentos, né, principais. Você vê isso também? E outra coisa, se você não fosse
jornalista, você seguiria a carreira de jogador de futebol? Que você é muito bom de bola e todo mundo precisa saber disso. Valeu, meu camarada. Bom de bola, Barreto? É bom ter amigo, né? É bom ter amigo. Sérgio Pugliese, velho parceiro de pelada. Nunca perdemos uma pelada no mesmo time. Isso ele esqueceu de revelar. Nunca. Estatístico, data pelada, revelou o aniversário que faz o mesmo dia que você. 20 de novembro. 20 de novembro. Nós temos uma conexão cósmica, eu e o Pugliese. Com relação a seguir carreira de jogador, chance zero. Zero. Não, porque você ser considerado bom de bola entre os Na seus pelada, amigos, entre os seus parceiros, é mole, uma coisa. Né? Mas a vida de jogador de futebol não é para qualquer um. E eu Nunca passou? Nunca tive, nunca passou pela minha Eu cabeça. já entrevistei alguns jornalistas. Pô, eu tentei, mas eu quero ficar perto do esporte, eu vou fazer... Nem tentei. Nada. É um prazer imenso em jogar futebol, jogo até hoje, mas tenho noção das minhas limitações. Mas é bom a gente ter os amigos que enchem a bola da gente. Com relação a ir para o exterior e voltar, é que me parece que está faltando ao treinador brasileiro ter um período de aprendizado mais consistente na Europa. Eu acho que o que a gente tem até hoje são essas visitas, né? É lógico que isso vai abrir a tua cabeça de alguma maneira, o cara vai pensar diferente, vai ver outra experiência. Mas me parece que falta ao treinador brasileiro trabalhar na Europa. Barreto, passamos aqui na metade, já na reta final. Você teve uma experiência internacional, você foi correspondente em Londres, né? Foi 2011, 2012? É isso? Foi só cursinho que eu fui fazer, não. Não, foi bate-volta, não? Foi reciclagem, não. Foi 2 anos, né? Agora me fala, cara, eu acho que ser correspondente, seja em qual país for, é uma responsabilidade muito grande. Agora, para a galera aqui que está assistindo o canal, que tem um cunho universitário, um cunho acadêmico, o que é exatamente, ou quais são os principais motivos para o cara ser escalado e ser determinado que ele vai ser o correspondente especial? É meritocracia? É falar muitos idiomas? É um misto de várias coisas? Acho que sim. Aqui a gente tem também o projeto Passaporte, né? Que é interessante porque dá essa oportunidade a pessoas em começo de carreira e aí tem um processo seletivo. No meu caso, eu me candidatei. Eu acho que não pensariam em mim, porque como eu sou apresentador, como eu já estava em estúdio, ninguém ia pensar em me tirar, mas eu soube que o Sport TV ia ter correspondentes e fui falar com o diretor de redação. Você nunca tinha morado fora? Na época. Eu morei fora em 1998 para 99, eu fiz um curso na Universidade de Michigan. Já era jornalista, eu fiz um fellowship de jornalismo. Eu achava que tinha acabado de cobrir as Olimpíadas de Atlanta, e achava que eu não podia entrar já naquele ciclo de fazer uma Copa, uma Olimpíada, depois uma Copa, eu achava que precisava de uma preparação. E foi uma quebra importante na minha carreira. E queria repetir essa experiência. Acho que as qualidades que você citou aí são importantes. Acho que procura-se sim alguém que vai ter condição de trabalhar no exterior, e acho que a meritocracia entra nisso, e acho que sim, falar línguas é importante. Claro que você consegue se virar no exterior sem falar aquela língua, mas né, quem domina outros idiomas vai ter mais facilidade. E hoje acho que o domínio também da tecnologia, dos equipamentos, né? Hoje está cada vez mais importante você saber se virar sozinho. Os repórteres do projeto Passaporte, por exemplo, eu em Londres eu tinha a estrutura do escritório, para mim era bem mais fácil. Agora foi a melhor experiência profissional que eu já tive. Acho que ser correspondente, quem tiver a oportunidade, vale muito a pena. Abraça que vale a pena. Tá no ar o Momento Resenha. Barreto, o Momento Resenha é aquele que eu peço pro convidado se auto-sabotar. Me fala aí a maior gafe ou a última gafe que você acha, nossa, eu falei isso, então tava ao vivo? Tava valendo? Seja no rádio, seja na TV, no seu comecinho na TV, no seu comecinho de rádio. Não, eu fiz lambanças inacreditáveis no tempo do jornal, assim, a minha primeira, eu não sei como é que a minha carreira, assim, às vezes eu penso como é que a minha carreira seguiu, porque assim, eu fui estagiário do esporte no Globo, né? E quando acabou meu período de estágio não tinha vaga, mas o pessoal tinha gostado do meu trabalho, e aí naquele tempo o Globo ainda contratava freela. E me deram a oportunidade de fazer uma reportagem no fim de semana sobre um rally, chamado Rally do Batom, porque o piloto tinha como copiloto a sua esposa, a sua namorada, então era em Nova Friburgo isso. E isso foi numa sexta-feira, e aí naquele tempo ainda chegava fax, né? Me deram a folha do fax, e
Eu ainda tinha família em Juiz de Fora, namorada e tal, então eu queria passar o fim de semana em Juiz de Fora. Aí eu olhei o fax e não tinha o dia, dizendo se era sábado ou domingo, só tinha a data. Eu pressupus que era domingo, fui embora para Juiz de Fora, peguei um ônibus na sexta-noite. Vou trabalhar só domingo. Vou trabalhar domingo. Aí tive que viajar de madrugada, porque a pauta era 7 da manhã. Quando eu voltei, peguei o fax de novo para dar uma olhada dentro do ônibus. E aí, quando eu olhei... de sábado para domingo, dentro do ônibus, sábado né? para domingo. Quando eu olhei, eu falei, uai, mas dia tal... Esse dia não foi ontem, não? Eu falei, não, foi não. Guardei e dormi. E aí cheguei na redação e falei... Domingo de manhã... Eu vou rezar para estar errado. E cheguei lá, o fotógrafo que estava escalado para sair comigo estava na redação. Aí eu falei, pô, então pode ter sido impressão falsa minha, né? Tranquilo. E era Jorge Peter o nome dele. Ele era... tinha uma barba branca, assim, tinha fama de mal-humorado. Eu falei, Peter, bora? Bora? Ele falou assim, você chegou meio atrasado, né? Eu falei, não, tá na hora. Ele, não, você chegou 24 horas atrasado. Nossa. E aí a ficha caiu, eu falei, não, realmente fiz besteira e era a minha primeira matéria. Era uma matéria, estavam me dando essa matéria para eu ter uma chance, né? E aí eram 7 da manhã, era o horário que estava marcado para sair. O pessoal do esporte era plantão, ia começar a chegar lá pelas 2, 3 da tarde. Eu falei, não vou nem sair daqui, vou ficar na redação sentado aqui com cara de arrependido, para ver se eu consigo me explicar. Meu Deus. E tomei uma geladeira. Não foi ninguém? Fiquei um tempo, não, perdemos a matéria. Não era uma matéria que estava, né, não era nada que estava assim, não era a pauta mais relevante do fim de semana, mas estava escalado, era tinha a que minha ir. chance, né? Aí tomei uma bela geladeira, demorei muito para voltar a fazer outra matéria, mas a partir daí, graças a Deus, deu certo. Barreto, pra gente fechar aqui, sempre dar uma lembrancinha pro nosso convidado. Canequinha pro personalizada? Personalizada. Com um T só, né? Com um T só. Pessoal. Às vezes confunde. Tudo certinho. Personalizado aí, tomar seu cafezinho, seu chá, sua cerveja, sei lá, não sei. Mas você sabe que o fica à vontade aí. cafezinho Não fica de cerimônia não. Quer abrir, vai ter que ser na grosseria, eu acho. Porque... Vamos tentar com delicadeza. Olha, o cara calmo, o cara nervoso, né? Enquanto você abre, ô Barreto, deixa eu botar uma polêmica aqui. Quem é o melhor depois de Pelé? Melhor depois do Pelé, né, rapaz? É o Garrincha. É o Garrincha. Eu tive com o Riva um mês e meio atrás, né? Que a gente tá fazendo um trabalho para um outro canal do YouTube de uma amiga minha, da Manu Caiado. A gente foi lá no sítio dele, lá em Vinhedo, 90 quilômetros da capital, né? E aí eu falei com ele, falei, Riva, quem que você jogou, quem é o cara mais foda assim que você jogou depois do Pelé? Aí ele, muita gente esquece, mas é o Garrincha. Que eu vi jogar assim, que não jogou com ele efetivamente, mas né, e tudo, ele, pô, o Garrincha era perninha torta, mas o cara era bom mesmo. O cara era... Então tá resolvido, sem polêmica nem nada. Pra fechar, todo mundo sabe que o Barreto é mineiro. Torce pro Atlético ou pro Cruzeiro? Mentira, tô brincando. Torce pro Tupi, pô, que é de pro Tupi aí, ó. Não tem polêmica nenhuma. Galera, espero que vocês tenham gostado, Barreto. Obrigado, tá? Muito obrigado Pela participação. Isso, não se esqueçam de se inscrever no canal, ó. Clica lá, youtube.com/perticularrj, clica no sininho também. E daqui a pouquinho pode ir lá pro Instagram, que o Barreto com a canequinha dele, vamos fazer o ping-pong com o Marcelo Barreto. Valeu, galera. Um abraço. Cara, já fiz com o Penido, já fiz com o Apolinho. Legal. Já fiz com o Rodrigo Paiva, que é assessoria. Esse tem história. Esse tem, mas e ele é meu amigo pessoal.